Vamos falar no que acontece com a pessoa que consome pornografia? Muda o cérebro, muda os neurotransmissores, ela se desgasta, ela gasta a energia vital dela, ela não tem incentivos para se aprimorar e procurar um casamento, uma família que realmente traria felicidade pra ela. Isso que você falou é perfeito. Ela vai se desgastar lá. Não, as leis de Deus, os mandamentos, a mensagem de Jesus, ela é perfeita não só pela perspectiva religiosa, por uma perspectiva social, perspectiva às vezes biológica também, né, de bem-estar, de paz interior, de dia a dia, de prática que você vai ver na sua vida, é perfeito também. No exatamente, esse é exatamente o meu ponto. Não só numa missão, assim, vou chegar em algum lugar, não, em vida mesmo, e no resultado que você vai ter no seu dia a dia é transformador. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes aqui. 100%. E mais ainda lá, né? Eu só ia falar assim, uma coisa que eu gosto da Martina é que assim, ela nunca vai apelar pro eu não tive escolha. Ela escolheu fazer o que ela faz, tá ligado? Mano, a maioria das mulheradas que faz isso daí... vitimização. É porque eu não tive escolha. É porque, assim, era isso ou não pagava aluguel, era isso ou morria de fome, entendeu? E eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa ela não tenha escolha de se corromper pra roubar alguém, entendeu? Pra vender foto. Sempre tem uma escolha. Sempre tem um outro jeito de se poder chegar, já dizia ela o Chorão. Ela tem escolha, mas o dinheiro fácil seduz. Não, o dinheiro fácil seduz. Por isso mesmo que é o seguinte, é a tentação do diabo. Ele vai te oferecer o prato, cabe a você comer ou não. Então, assim como os seus fãs são escravos do conteúdo que você produz, você é escrava do dinheiro que eles te dão. É uma dupla escravidão. Todo mundo é escravo do dinheiro. E um pensamento que eu fico... tu não para pra pensar por um minuto se a Bíblia não é alterada? Claro que não é. Por que não é alterada? A Bíblia é a palavra de Deus e a canonicidade da Bíblia foi estabelecida pelo Santo Magistério Infalível da Igreja Católica. Aí, se o Lutero rasgou umas páginas lá, é problema dele. Mas e se ele alterou algumas páginas? Não, se tudo que tu acredita é mentira? Não, mas aí houve pessoas que tentaram adulterar a Bíblia ao longo da história. O Lutero foi um, King John foi outro. Mas a Bíblia católica, baseada na Vulgata de São Jerônimo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E lá diz, nenhuma prostituta será filha de Israel. É uma abominação aos olhos do Senhor, tá em Deuteronômio. E como se Deus tá falando, quem sou eu para questionar? E como que é aquela interpretação com relação ao perdão, né, de Maria Madalena e assim por diante? Que não, essa invenção a primeira de que... pedra, né? Não, realmente Jesus perdoa a prostituta arrependida. Santa Pelágia foi uma grande santa da igreja, que ela era prostituta. Ela tinha um OnlyFans da época lá, que era presencial. Ela não tinha um séquito que seguia ela pelas ruas. Aí veio um bispo e converteu. Ela falou, olha, você se preocupa muito com a beleza do corpo, mas está faltando a beleza da alma. Aí ela enxergou que a beleza da pessoa humana é a beleza como um todo, não é só o corpo, tem a alma também. E ela se converteu, ela foi de prostituta para freira. Então, claro que Deus está disposto a te perdoar, você só precisa aceitar o perdão. São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele falava, as pessoas podem cair em tentação, mas elas têm que lutar contra essa tentação. Você pode até ser vítima da tentação, o que você não pode é amar o pecado, amar a tentação. Se você estiver em guerra, você está do lado de Deus. Se você depuser as armas e se entregar ao pecado, você perdeu. Você quer ser como Santa Joana d'Arc? Declare guerra ao pecado. Declare guerra ao demônio. Eu gosto de pegar. Então, aí você tá rendido ao pecado. Qual o pecado que você mais gosta? Você tem que ser como... Você não quer ser como Joana d'Arc? Guerreie contra o demônio. Destrua o demônio. Eu não destrua quero o tentador. ser que nem Joana d'Arc. Ele é o demônio é o seu inimigo. Dá porrada nele. Mas como que tu... Há quantos anos tu é... a castidade, ela existe há quanto tempo pra ti? Olha, eu me converti e comecei a levar a sério a religião católica em 2016, ainda sem a sedevacantismo pio. Mas por quê? Tu teve alguma decepção? Não, foi o Espírito Santo agindo em mim. Minha mãe rezou por mim, etc. Foi um longo caminho. Eu comecei agnósticozinho, mas eu nunca fui anti-igreja, né? Eu era daqueles agnósticos que falavam, eu prefiro que as pessoas sejam religiosas porque elas vão seguir os mandamentos, que é a melhor lei já feita. Mesmo que não acredite. Quando eu servi o exército, eu falei com Deus depois de muito tempo, mas ainda não era cristão. Porque eu tava lá todo arrebentado no acampamento, e o céu todo estrelado. Aí ficou aquele contraste, eu todo arrebentado e fraco aqui, e o poder de Deus manifesta no céu ali. Aí foi indo, aí depois eu entendi a questão de Cristo, depois eu entendi a questão da igreja, depois eu entendi o sedevacantismo. Nós vamos evoluindo, né? Mas Deus vai nos chamando. Como tu consegue manter a tua castidade e a tua santidade, assim, nesse sentido? Não, eu não sou santo. Mas... Agora, Martina, tu já caiu em tentação nesse tempo? Óbvio. E mandou a real.
É aquela coisa, existe a ovelha e existe o porco. Qual a diferença? Os dois caem na lama, mas a ovelha tenta sair. Ela clama pelo pastor. O porco não, ele chafurda na lama. Pra que você foi falar que ele tinha um cabelinho cacheado? Ele tá achando que ele é uma ovelha agora. Então, nós temos que ser como ovelhas, dóceis ao Espírito Santo. Se cair na lama, nós tentamos sair. O porco chafurda. Faz quanto tempo que você não toca uma bronha? Cara, o NoFap Pill é uma coisa maravilhosa. Vocês já falaram aqui do NoFap Pill? Com toda certeza. Sim. Eu defendo, pô. Red Pill não era contra a Matrix, por que acabou virando isso? Virou o quê? O que você diz? Tipo, exatamente? uma coisa de homens. Não, tem mulher aí também. Só que Mas minoria. são bem minoria, né? Minoria. Minoria. É menos de 10%. Não, mas normalmente a ideia da Red Pill é como se fosse o Blue Pill, o mundo feminino, que é o mundo da idealização, do romantismo, do final feliz, entendeu? É basicamente isso que você falou, por exemplo. Não, se um cara gostar de mim, ele vai gostar de mim apesar da minha profissão. É o mundo Blue Pill, o mundo da idealização de no fim, tudo se resolve, entendeu? E a Red Pill é de que, tipo, na verdade, as coisas têm um outro lado. E aí sempre tem um outro lado de tudo. Tanto da relação entre homem e mulher. Mas a questão é que nós íamos entrar num assunto interessante. O Cogos estava falando aqui e eu lembrei, eu não te fiz uma pergunta. Você ficaria com um homem que mora com os pais? Depende, tipo, o fato de morar com os pais é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas tem situações que a gente entende porque a pessoa mora com os pais, né? Mas eu acho meio feio. O Cogos mora com os pais. Eu acho meio feio, assim. Eu acho meio... Tipo, quantos anos tem? 37. E por que tu mora com os teus pais ainda? Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel, jogar dinheiro fora, se eu tenho tudo lá em casa? Pois é. É uma questão de É economia. que tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho. E isso é fato. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, ia ser economicamente difícil. Tu trabalha? Sim. Com o quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, eu tenho investimentos e eu tenho minha atividade como comentarista político, articulista político. Tenho meu curso de História da Filosofia no canal. Então, Morando com os pais. É óbvio que eu moro com os pais. Mesmo se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho, eu continuaria morando com os pais. Eu acho que viagem é uma coisa que abre mais a cabeça do que... Eu concordo também que sair de casa tem uma diferença, porque você sai da zona de conforto, né? Tem que se virar, tem que correr atrás e tal. Aliás, mas eu acho que viagem abre mais ainda do que... Aliás, deixa eu fazer mais um jabazinho. ligiacogosdermocosméticos.com.br. A sua mãe, né, que faz... A minha mãe, ela é a assessora técnica. Ela monta as fórmulas dos produtos. Perfeito. Mas Aí, ela não já é pode ter uma cliente aqui, passar com a sua mãe, ó, tá Eu vendo? tenho Pra fazer os certeza. procedimentos estéticos. Você não Eu sabe, adorei o pai você não dele. sabe quem é a mãe do Cogos? Ela vai convencer a sair do onde Também for. conhecida como a esteticista dos famosos. Como é que é? Esteticista. Esteticista, é isso aí. Tudo sobre estética. O pessoal lá do É uma das Pânico, melhores do todos Brasil, já eu foram ouço lá na Ligia Cogos. Principalmente Agora- o Adrilles. Principalmente o Superman. Superman. E a Pietra. A Pietra também? A Pietra faz botox por 2 meses. A Pietra, ela nasceu abençoada, pô. Ela tem uma... Salve pra Pietra. Imagina o genética grau boa. de comunismo da pessoa que acha que herdar uma empresa é um desdouro. Né? Tem gente que acha. Não, aí o Pinochet mandou helicóptero foi pouco, cara. Tinha que mandar mais. Muito mais. Assim, toda a economia moderna é baseada em herança, cara. Se não fosse herança, cada geração nós vamos voltar pra O estaca pessoal não zero. entende que, inclusive, esse é um modelo de empobrecimento das pessoas. Sem a família estruturada, a pessoa não constrói patrimônio. Sem patrimônio, você não consegue investir na futura geração. E aí, hoje o moleque tá pobre porque a família dele, ao longo do tempo, não construiu patrimônio, não herdou nada, e aí todo mundo começa do zero. E a minha família, por exemplo, se tivesse uma estrutura, ao longo do tempo ela construiu algo, eu não tô começando do zero, tô começando do 2, do 3, e aí eu vou avançando. Então, é uma vantagem competitiva você ter uma família estruturada, você receber herança. Sim. Tanto que uma das formas de você acabar com o patrimônio de alguém é tributar a herança, a gente sabe disso. Essa era a a- fórmula de chegar ao comunismo, segundo Engels. Perfeitamente. Tributar a herança. Agora, se as pessoas fizessem como eu recomendo, morem com os pais até se casar, o preço dos aluguéis baixaria. E tem gente que precisa pagar aluguel porque vai trabalhar em outra cidade, vai procurar emprego em outro lugar. Vamos falar do Não anarcocapitalismo. Não tem falando por que disso. inflacionar o mercado imobiliário por um motivo de orgulho. É isso. Vamos falar do Mas anarcocapitalismo. você sabe qual é a verdade, né, Martina? Que fala? A verdade é que muita gente resolve sair da casa dos pais
Não por outro motivo, senão... Comer mais mulher. Exatamente. Fazer da sua própria casa um motel. Sim, senhor. Mas é difícil manter uma casa dessa forma, né? Não, aí não é mais um lar, né? Sim, mas é difícil um cara manter por 2 anos uma casa que ele tenha só pra isso. Não, ele vai morar sozinho, ele aproveita pra transformar num abatedouro, né? Como fala. Mas você viu o vocabulário que as pessoas usam? Abatedouro. Abatedouro. Abatedouro de novinhas. Tem mesmo até uma foto no Google, quem procurar, aparece uma casa meio mal acabada, só que escrito abatedouro de novinhas. Eu já vi essa foto. Então, você viu como é que é o vocabulário das pessoas? Mas isso são pessoas e casos muito específicos. Mas eles tratam a mulher com um desdém. Não todos... Ou de boa objetificação. Então, pra que alimentar esse tipo de cultura? Morando sozinho. Não tô falando disso, tô falando tudo aquilo que leva ao pecado contra a castidade é uma forma de reduzir o homem. De reduzir o ser humano, né? Reduz a mulher, principalmente. Porque a mulher, ela tem uma função muito nobre de manter o padrão da sociedade elevado, o padrão moral. Você concorda com essas coisas do valor da mulher que é diminuído, que é um preço que tá pagando, tá se vendendo e tal, socialmente falando, espiritualmente generalizando? E você concorda? Valor por causa do trabalho? Isso. Não. Você acha que não tem efeito nenhum negativo? Não, tem efeito negativo, mas o valor, eu acho que o valor é muito sobre com quem a gente convive e como a gente vive. Exato. Tipo, eu tenho o meu valor, independente do meu trabalho, eu sei que os caras que eu gosto vão me respeitar e me admirar. Tipo, é óbvio que se eu me envolver com uma pessoa que não me admira, que é uma pessoa que por algum motivo não gosta do meu trabalho, ela não vai me dar o devido valor que eu tenho. Mas uma pessoa que gosta de mim, por algum motivo, ela vai me dar o valor que eu tenho. Então o valor que uma pessoa tem é muito subjetivo. Bem, mas assim, em partes, porque querendo ou não, esse estilo de vida de se expor, de mostrar pra todo mundo a sua intimidade, a gente vive em sociedade também e querendo ou não você convive com outras pessoas que não são só, né, o seu parceiro. E então, por uma percepção social, isso diminui seu valor perante a sociedade e outras pessoas. Relacionamento de trabalho, amizade, muitas vezes, entre outras coisas. Não aconteceu comigo. O que não aconteceu com você? Nada que tu falou. Os meus amigos e as pessoas da minha volta nunca diminuíram o meu valor por causa disso. As pessoas que eu não conheço, tipo a sociedade no geral, aí beleza, mas eu tô um pouco me fudendo pra elas. O que você achou do que o Brigadeiro disse? Primeiro que ele disse que se ele for solteiro, como ele fez. É um desrespeito com a mulher dele, né? E se ele... Aí eu concordo com você. Concordo. E a história de que, enfim... E é um desrespeito... Nenhum homem casaria com uma mulher que já mostrou a xereca pro Brasil. Você vai arrumar um cara lá no exterior que não sabe da sua história. Cara, não acredito nisso, não. Não, mas ele tá te desrespeitando também, já pensou nisso? Além de desrespeitar a esposa dele... Eu acredito que ele esteja mais desrespeitando a mulher dele, né? Porque afinal ele é casado. Ele tá desrespeitando todo mundo. Ele tá desrespeitando a esposa dele, porque ele é casado. Ele tá se desrespeitando. E ele tá desrespeitando você. E te desrespeitando. De certa forma... Você também. Esse cara é um mentiroso. Sem vergonha. O problema é o seguinte, ele falaria isso pra uma freira? Talvez, porque ele é um cara... O Brigadeiro sendo cafajeste, talvez sim, mas você concorda que existem pessoas que não teriam coragem de fazer um comentário desrespeitoso desse pra uma freira, mas fariam pra você por causa da sua atividade? Concordo. Então por que você dá margem a isso? Porque eu não tô nem aí. Mas você devia estar, sabe por quê? Não é reduzir o seu valor, você tem uma dignidade de criatura de Deus. Você foi batizada, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e você foi batizada. Ou seja, você tem uma semelhança com Deus pela graça do batismo. Sabe o que está faltando? A semelhança na glória. Que só vai acontecer se você se arrepender dos seus pecados atuais. E aí o que significa? Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus pela graça, e você tem uma dignidade muito grande. É como se fosse a tela de um quadro pintada por um grande artista. Aí você pega a tela desse quadro pintada por um grande artista e usa como pano de chão. Isso é um atentado à dignidade da obra, certo? É isso que acontece quando uma mulher se vende no OnlyFans. Você não concorda? A imagem e semelhança de Deus e tá lá se prestando a esse papel para um bando de fapeiros. Você não foi criada para muito mais do que isso, Marcinho. Que você perde dignidade com essa atividade? Eu acredito